Se você terminou o documentário da Netflix sobre o caso Yoki com a sensação de que algo estava faltando, você não está sozinho. O que foi mostrado é só a superfície de uma história muito mais complexa e perturbadora. Neste vídeo, você vai conhecer os detalhes ignorados, as versões silenciadas e os fatos que mudam completamente a forma como enxergamos esse crime. Chegou a hora de ir além do que a Netflix quis mostrar e finalmente entender a verdade. Mas antes de continuar, confere se você já está inscrito no canal, porque aqui você acompanha os casos mais impactantes do Brasil e do mundo. No dia 19 de maio de 2012, um empresário desaparece em São Paulo. Marcos Matsunaga, 41 anos, herdeiro de uma das maiores empresas alimentícias do Brasil, a Yoki, simplesmente some. Ele havia saído do escritório no fim do expediente. Não chegou em casa. Não atendeu mais o celular. Não deu sinal de vida. Sua esposa, Elise Matsunaga, registra o desaparecimento com aparente preocupação. Mas há algo de estranho. As câmeras do prédio mostram Marcos entrando, mas não saindo. E logo, o que parecia um desaparecimento misterioso, se revelaria um dos crimes mais chocantes da história criminal brasileira. Uma semana depois, o caso toma um rumo grotesco. Partes do corpo de um homem são encontradas dentro de 6 sacos plásticos, jogados às margens de uma estrada em Cotia, na Grande São Paulo. A cabeça está separada do tronco. Os braços e pernas estão mutilados. Os cortes, precisos, técnicos, cirúrgicos. A perícia confirma: o corpo é de Marcos Matsunaga. O Brasil para diante da TV. Um empresário milionário, esquartejado. Um crime bárbaro, cometido dentro do próprio lar. A polícia interroga Elise. Ela vacila. Dá versões contraditórias. Diz que o marido viajou. Depois, que estava em reunião. Mas os vídeos de segurança e a perícia forçam um confronto. Enfim, Elise confessa. Diz que atirou em Marcos após uma discussão. Ele a teria xingado, ameaçado tomar a guarda da filha e dizer que ela era apenas uma prostituta. Segundo Elise, a morte foi um impulso. Um surto. Ela afirma: eu estava desesperada. Entrei em pânico. Mas os detalhes mostram outra realidade. Dias antes do assassinato, Elise comprou uma serra elétrica. Na internet, pesquisou sobre como esquartejar um corpo. Pouco depois de atirar em Marcos com uma pistola .380, ela trocou o cano da arma, para dificultar a identificação balística, uma manobra que exige conhecimento e sangue frio. E então, ela usou a serra para desmembrar o corpo do marido. Organizou tudo em malas. Dirigiu com os restos mortais até Cotia e os espalhou em uma área de mata. Mais tarde, ela confessaria: eu só queria dar um fim nele. Não queria que ele me machucasse mais. Mas a pergunta permanece: foi impulso ou uma execução fria? Para entender Elise Matsunaga, é preciso olhar para trás. Ela nasceu no interior do Paraná. A infância foi marcada por abandono, pobreza e abuso. Aos 15 anos, foi estuprada pelo padrasto. Ao contar à mãe, foi expulsa de casa. Sozinha, mudou-se para Curitiba. Trabalhou em fábricas, em lojas, como cuidadora. Mas a miséria persistia. Anos depois, decidiu entrar no mundo da prostituição de luxo. Se tornou garota de programa, trabalhando para sites de acompanhantes de alto padrão. Foi assim que conheceu Marcos Matsunaga. Marcos era cliente, mas se encantou com Elise. Pagava para vê-la exclusivamente. Ofereceu estabilidade. Pediu que deixasse a vida. Em 2009, ela engravida. Ele ainda era casado. A situação vira escândalo dentro da tradicional família Matsunaga. Marcos se separa da esposa e casa com Elise. A relação começa com luxo. Jantares caros. Presentes. Um apartamento de alto padrão em São Paulo. Mas aos poucos, o controle e os ciúmes aumentam. Marcos nunca abandonou o comportamento controlador. Mantinha relações com outras mulheres. Voltava a procurar garotas de programa, inclusive usando o mesmo site onde conheceu Elise. Ela descobria, sofria, perdoava e tentava manter a aparência de uma família feliz. Ao mesmo tempo, se sentia em uma gaiola dourada.
Tinha medo de perder a guarda da filha. Marcos já havia dito: ninguém vai deixar minha filha com uma prostituta. Esse medo se transformaria em motivação. Marcos não morreu instantaneamente. Ele ainda estava vivo quando teve partes do corpo cortadas. Elise esperou várias horas antes de esquartejar. As malas foram limpas. O sangue, parcialmente lavado. A cena do crime mostrou planejamento, frieza e ausência de remorso. O legista foi claro. Não foi um surto. Foi uma execução. Em 2016, Elise vai a julgamento. O país acompanha cada detalhe. A acusação constrói a imagem de uma mulher fria, calculista, que matou por medo de perder o conforto e a guarda da filha. A defesa tenta mostrar Elise como uma vítima de abusos, com traumas severos e histórico de violência psicológica. O laudo psiquiátrico aponta traços de psicopatia. O júri não teve dúvidas. Elise Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão. A filha do casal tinha apenas 1 ano quando perdeu o pai e a mãe. Hoje, vive com os avós paternos. Elise não tem qualquer contato. A justiça estuda apagar seu nome da certidão da filha. Um gesto jurídico e simbólico. Uma forma de dizer: a maternidade foi anulada pelo crime. Durante os anos na prisão, Elise escreveu um livro, Piquenique no Inferno. Ali, conta sua versão. Relata os abusos, as humilhações, o sofrimento, mas também revela lapsos, frieza, distanciamento. Um livro que não foi citado na série da Netflix, mas que oferece pistas sobre quem Elise realmente é. Em 2022, a Netflix lança Elise, Era uma Vez um Crime. O título já sinaliza o tom. O foco: Elise como narradora, chorando, lamentando, revivendo traumas. A produção foi elogiada pela estética, mas criticada pela parcialidade. Muitos disseram: a série humaniza demais uma assassina cruel. Outros defenderam: todos merecem contar sua história. Mas os fatos foram cortados, ignorados, esquartejados, como o próprio crime. O caso Yoki continua sendo debatido. Mais de uma década depois, ainda choca. Por quê? Porque não é apenas sobre um assassinato. É sobre um Brasil real. De abusos, violência de gênero, traumas, desigualdade e justiça. Mas também é sobre como escolhemos contar uma história. O documentário da Netflix mostrou uma parte. A parte chorada. A parte editada. A parte palatável. Mas a verdade está nos detalhes que ficaram de fora. Se esse vídeo te trouxe uma nova visão sobre o caso, já deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos assim. E me conta aqui nos comentários, o que mais te chocou nessa história?